Olá, está começando mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que eu trago vários assuntos relacionados a viagem e turismo, sempre com convidados especiais. E nesse episódio eu vou bater um papo com apenas os maiorais quando o assunto é promoção de passagem aérea. Então sejam bem-vindos, Jairo Santos e Paty Guedes. Gente. Obrigada. Que honra, né? Falando maioral. Muito bom. A gente está muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, viu, Bárbara? Vai ser um prazer falar, né, um pouco mais do nosso trabalho, do Passagens Imperdíveis e desse assunto que a gente tanto ama, que é viajar. O bom de viagem que é o seguinte, que a gente não gosta só de viajar, a gente gosta de falar de viagem. Exatamente. Né? Todo mundo é assim, a gente vai nos restaurantes, tá todo mundo falando de viagem. Sempre tem uma mesa falando de viagem, né? Isso mesmo. Exatamente. Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem, mas eu acho difícil, o Jairo e a Paty são os nomes por trás do Passagens Imperdíveis, que é um site, aplicativo e perfil no Instagram. Eles têm mais de 2,2 milhões de seguidores e eles são uma plataforma de divulgação de promoções de passagens aéreas, tanto para o Brasil quanto para o exterior. E a primeira coisa que eu queria saber é como surgiu o Passagens Imperdíveis. Vamos lá. Gente, muito legal essa história. Quem vai contar? Eu ou você? Paty Guedes começa, eu vou. Bom, vamos lá, gente. Você vai me complementando, então você esqueceu de alguma coisa. Porque a história é longa, mas eu vou tentar resumir. Eu sou advogada, né? O Jairo é programador. Então a gente trabalhava, a gente se conheceu. Nós éramos amigos, cada um tinha um trabalho, né? Eu como advogada, ele como programador, tinha uma outra empresa de tecnologia. E aí a gente se conheceu a princípio como amigos. E aí a gente acabou ficando junto, enfim. Casamos. E nesse meio tempo, né, nesse meio termo aí dessa vida maluca, a gente sempre teve vontade de ter alguma coisa juntos, mas a gente não sabia direito o quê. Então a gente sabia que a gente queria trabalhar juntos. Só que tinha o contexto da viagem dentro da nossa vida, não a lazer só a princípio, mas porque eu sou paulistana, mas eu vim morar em Belo Horizonte. Então eu tinha a necessidade de poder visitar minha família em São Paulo, mas na época a gente não tinha dinheiro, só que a gente também não queria ficar indo sempre de carro, porque é muito cansativo, né? E acontece que a família da Patrícia mora toda em São Paulo, inclusive pai e mãe. Então, assim, ela não tem um parente que mora em Belo Horizonte. Então, a ideia nossa era viabilizar essas idas aos finais de semana para visitar a família, nem que seja rápido, né? Porque a gente tinha nosso emprego aqui, tinha nossa vida aqui. Isso. E aí o Jairo falou assim, bom, eu vou então fazer aqui um sistema pra gente testar e vou tentar encontrar preços baratos para São Paulo. Quando a gente encontrar um preço baixo, a gente já compra pro ano inteiro e assim a vida flui. Beleza, a gente falou, não, ótimo, então tá. Só que esse sisteminha que o Jairo fez começou a encontrar outras passagens. Então a gente começou a encontrar várias outras, inclusive para o exterior. E aí a gente que não tinha dinheiro para ir para São Paulo de avião, né, porque as passagens eram super caras, a gente começou a conseguir encontrar passagens para viajar para o exterior. E aí, nesse período, os nossos amigos começaram a falar assim, gente, o que tá acontecendo? Vocês não tinham dinheiro para ir para São Paulo, agora vocês estão indo para Los Angeles? Tipo, conta pra gente, né? O que vocês estão fazendo e tal. Aí a gente explicou, falou, não, é que a gente tá encontrando, de fato, alguns preços e tal. E aí, todos os nossos amigos e família começaram a pedir pra gente divulgar isso de alguma maneira. Dá a dica aí. Isso era 2013, mais ou menos, 2012, 2013. E aí a gente falou, não tem como, né? Nem tinha WhatsApp nessa época, né? Não tinha, não. Aí a gente falou, não tem como. Mal tinha smartphone. A gente falou, não tem como a gente ficar mandando um por um, mas então a gente vai criar um blog e nesse blog a gente vai colocando tudo lá e vocês vão observando, né? Pra ver, enfim, se tem alguma coisa que chama atenção, que atrai e tal. Beleza, a gente fez o blog e começamos a alimentar esse blog. Só que a princípio era só para os nossos amigos e família. Mas desde o início a gente começou a levar isso muito a sério. E sem saber que isso poderia virar um negócio, um trabalho, enfim. E aí a gente foi e falou, não, acho que tem outras pessoas acessando, porque a gente acompanhava, né, os acessos pelo Google Analytics e tal. A gente sempre viu umas pessoas acessando de outras cidades, nossa, às vezes acessando de uma outra cidade, fala, gente, mas a gente não tem amigo lá não, tá entrando outras pessoas aí que não são amigos, né? Exato, e nesse momento a gente começou a sentir que outras pessoas estavam, de fato, descobrindo o Passagens Imperdíveis, que sempre foi Passagens Imperdíveis desde o início, né, era esse o nome. E aí a gente pegou e falou assim, bom, então eu acho que isso aqui pode virar um negócio. E aí foi, mas começou desse jeito muito caseiro, assim mesmo, muito, enfim, amador, né? E pra gente, pra uma necessidade nossa. Mas o mais legal, assim, tem uma frase da Patrícia que ela falou, que acho que foi, assim, um ponto, um rumo que a gente teve. Porque, assim, eu e a Patrícia, a gente sempre teve a vontade de ter algo juntos, alguma empresa, algum negócio. E aí a gente não sabia direito o que era. E aí a Patrícia, nesse tempo aí, né, que a gente tava
testando, perdido, às vezes testando o sistema, vendo as passagens. A Patrícia virou e falou assim: oh, sério, ela era advogada, né, e trabalhava na área de saúde, imagina, era só problema... Só caos. Só problema, às vezes triste, né, e às vezes muito feliz, né, quando resolvia, né, mas às vezes não tinha solução. E aí ela virou e falou uma frase que foi muito marcante pra gente pelo menos ter um rumo de qual tipo de negócio que a gente ia querer. Que ela falou assim: eu tô cansado de trabalhar com a tristeza das pessoas, eu quero trabalhar com a alegria das pessoas. E aí esse foi nosso rumo. E aí quando a gente viu aquela ferramenta ali que a gente tinha, que estava de fato nos ajudando, a gente falou assim: olha, trazendo alegria pra gente. A gente falou assim, pode ser uma oportunidade pra gente conseguir encontrar o nosso negócio, né? E levar alegria para outras pessoas também. Exatamente. Isso é muito bonito. Eu gostei. Mas então, antes, vocês a viagem não era uma prioridade. Vocês descobriram isso depois, né? Sim, a gente sempre gostou de viajar, mas a gente, né, não tinha dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro, nossa família é muito, muito humilde, tal, tanto a minha quanto a dele. Então, viajar fazia parte da nossa vida quando a gente ganhava de alguém, tipo assim, um tio, um padrinho, alguém da família que presenteava a gente com uma viagem. Então, quando eu fiz 15 anos, minha madrinha e meu padrinho me deram uma viagem para Disney. Então, ali para mim abriu um mundo que era tão distante, mas era um mundo que eu queria, de alguma maneira. Só que isso ficou guardado dentro de mim, do Jairo também. Nós dois ganhamos 2 viagens para o exterior, 2 para Disney, foi quando éramos mais novos, né? Eu 16, a Tia tinha 15, e depois, 2 anos depois, o mesmo aconteceu. E aí quando a gente se encontrou, a gente se conheceu, eu lembro que a gente contou essa história da viagem, ela contou a dela, e aí a gente falava assim: nossa, eu ainda sonho em voltar para os Estados Unidos. Então esse era o nosso objetivo. A gente tinha um objetivo que era viajar. Sim. E mais especificamente nos Estados Unidos, porque era um sonho que a gente viveu, que a gente queria reviver, né? E viver com o nosso dinheiro também. E viver com o nosso dinheiro, com o nosso esforço. E aí a gente conseguiu, através do Passagens Imperdíveis, realizar esse sonho. Né? E voltar a ter esse desejo, né, de viajar, porque a gente começou de fato a trabalhar com viagem todos os dias, mesmo quando isso ainda não era um negócio. Então é muito louco, né, porque é isso que a gente fala, assim, a galera que trabalha lá no Passagens Imperdíveis fala: nossa, mas quando eu entrei aqui, viajar não era uma prioridade, e agora todo mundo só pensa em viajar. Aproveitar as promoções, né? Vocês conseguem aproveitar muitas das promoções que vocês divulgam? Quase nunca. Não, difícil. Quase nunca, até porque a gente tem uma regra muito séria lá na empresa, que é uma regra mesmo que assim que a gente contrata alguém, a gente repassa essa informação, que é uma diretriz nossa. A prioridade não é nossa. Nós não somos a prioridade é de quem nos acompanha. Então, assim, igual às vezes tem, ô fulano, você trabalha lá no PI, uma família, né, um parente, um namorado, um conhecido, você trabalha lá no PI, antes de divulgar essa promoção, me manda. Nada, viu? Não existe Não existe isso. Nem se a minha mãe me pedir, se meu pai me pedir, não existe, entendeu? Nós já quase perdemos amigo por conta disso. É o que a gente fala, né? É o nosso trabalho. Então, o que acontece? Quando sai uma promoção dessas, por exemplo, principalmente essas bombásticas, a nossa prioridade é tentar orientar todo mundo que está tentando comprar. É orientar todo mundo que está tentando achar. Então, a nossa prioridade não é comprar, porque o que a gente fala é isso, é o nosso trabalho. Então, dificilmente a gente consegue aproveitar essas relâmpagos, assim, sabe? Que duram 20, 30 minutos. Porque a gente tá ali focado mesmo no trabalho. Desde quando a gente transformou isso em um negócio, a gente levou isso muito a sério. Nós estamos focados lá no aplicativo, no site, se tá tudo funcionando, se as pessoas estão conseguindo comprar. Sim. E é isso. E aí, a filosofia é que a gente até fica bem feliz quando a gente começa a receber o retorno das pessoas que conseguiram comprar, conseguiram viajar. E isso pra gente realmente é muito gratificante, é muito feliz, né, amor? Com certeza. E aí vocês comentaram que nesse início vocês desenvolveram tipo um programa, eu não entendo muito dessas coisas, mas era tipo um programa, um robozinho. Hoje em dia vocês continuam usando uma ferramenta desse tipo e depois vocês fazem uma curadoria feita por vocês mesmo? Como que funciona? Sim. Sabe que o Jairo que é o cara do sistema, né? Então pode... Não, na verdade é o seguinte, quando começou a ferramenta de busca, né, vamos dizer assim, a gente desenvolveu ela lá no início, quando o Passagens Imperdíveis surgiu. Realmente ela era muito boa naquela época, mas ao longo do tempo a gente precisou ir adaptando ela, e aí a gente conseguiu evoluir ela bastante. Não é a mesma coisa
que desde quando começou, né? A ferramenta hoje evoluiu muito, tá muito mais, vamos dizer assim, robusta, tem muito mais funcionalidades. E até mesmo a infraestrutura, né, por trás. Exatamente, infraestrutura de servidor, né? A gente tem uma estrutura muito grande de servidor e de equipe, né? Porque hoje nós temos uma equipe de 20 pessoas trabalhando no Passagens Imperdíveis. Então, assim, tem equipe de promoção, tem equipe de marketing, então todo mundo ali envolvido e de alguma forma com promoção, né? Exato, então existe nessa curadoria também no final. Mas é verdade, mas a curadoria sempre existe, não é nada que vai sozinho, vamos dizer assim. Sempre tem alguém para conferir, ver se o preço está abrindo, ver se o preço existe, e aí, existindo, né, a gente divulga. É isso mesmo. Uhum. E teve alguma passagem, assim, muito bombástica que vocês se lembrem, assim, de terem divulgado? Ou mais de uma? Pode mencionar mais de uma. Nossa, são várias. Teve várias, mas que eu acho que a que mais marcou, que inclusive a gente tem muita gente que conseguiu. A gente comenta lá no Passagens Imperdíveis até hoje sobre essa promoção e sempre aparece eu comprei essa, que era Espanha, R$7 mais taxas. R$7. Então, no final das contas, dava 200 e alguma coisa, ida sabe? E volta. Não dava nem R$300, ida e volta. Tô chocada. Então, eu fui pra Espanha agora no final do ano, eu tô no chão agora, com esse preço. Não, gente, mas esse preço saiu uma vez. É a exceção da exceção da exceção. Foi um negócio muito louco que aconteceu. Esse saiu em 2017, né? Exatamente. Essa foi muito louca. Aí teve uma promoção também que saiu 2 dias antes dessa, de R$7, que foi Tailândia, R$700. E de volta. Foi uma semana louca. Saiu R$700 Tailândia e depois essa de R$7 e a gente ficou doido nessa semana. E aí, mas também teve outras boas também. Tipo Cancún, né? Que foi Cancún em classe executiva. Há algumas semanas, R$3.500 e de volta em classe executiva. Essa a gente conseguiu aproveitar porque ela ficou no ar. Horas. E aí a gente conseguiu aproveitar que foi Austrália em classe executiva, saindo de Belo Horizonte por R$2.500 ida e volta. Então, assim, era classe executiva saindo de BH. Então, a gente foi deitado daqui até a Austrália. Foi tudo. Gente, foi muito que maravilha! Meu Deus. Foi muito bom. E para o pessoal entender, assim, uma coisa que eu até tenho curiosidade, quanto tempo uma promoção dessas fica no ar? E qual que é, assim, existe alguma justificativa para aquele preço estar daquele preço? Se é um bug no sistema ou se realmente a companhia aérea que cria aqueles preços promocionais? Como que funciona? Posso falar? Tá, vamos lá, vou explicar isso é muito importante, é uma pergunta muito legal que você fez, porque muita gente tem dúvida, fala assim, então vocês divulgam só erro. Não, gente, primeiro, a gente no início, quando a gente começou o Passagens Imperdíveis, até teve no primeiro ano nosso, teve uma promoção de uma passagem que era para Cartagena San Andrés, que foi para R$700, e Cartagena San Andrés, R$700 não era comum, desculpa, era Punta Cana, R$700. Foi. Punta Cana, R$700 e não era comum. Punta Cana, a gente, na época, via passagem de R$1.800 até R$2.000 e de repente foi de 700. A gente, no início, quando a gente estava começando, a gente ficou assim, gente, mas será que é erro? Será que divulga ou não divulga? E a gente ficou naquela dúvida. Aí a gente acabou divulgando. Beleza. A gente foi ver, a promoção ficou no ar por 2 dias. E era promoção de verdade. Então, assim, a gente achava que a gente sabia identificar erro ou não, e a gente viu ali naquele dia que a gente não sabia. E aí, há alguns anos atrás também aconteceu de novo, que foi uma promoção para África do Sul por R$300. Ida e volta. A gente falou assim, não, é erro, não é possível. Divulgamos a promoção. A companhia aérea ainda falou que era preço de verdade mesmo, que inclusive ela falou assim, não, gente, essa promoção não era nem para ter entrado hoje, era para ter entrado amanhã, mas ela vai existir essa promoção sim. R$300 vai ter. Passagem já pode divulgar, e a gente já pode divulgar por dias, né? Essa promoção chegou a durar mais de uma semana, eles divulgando direto, porque tinha algumas datas que estavam sobrando ainda, e eles continuaram divulgando. E acho que tem uma outra coisa importante também, a partir do momento que a gente decidiu, qual foi o momento que a gente decidiu divulgar? Principalmente por esses motivos que o Jairo falou, e também porque a gente começou a receber dos nossos próprios seguidores a seguinte coisa, e não foi de uma pessoa só, foi de várias pessoas. Isso foi muito legal. Vocês não têm a obrigação de julgar o que a gente vai comprar ou não, o que a gente vai querer ou não. Vocês não têm o direito de julgar o que a gente vai querer ou não. Vocês têm a obrigação de divulgar a partir do momento em que vocês se propuseram a fazer esse serviço, que é um serviço gratuito para o usuário, mas a partir do momento que vocês se propuseram a fazer isso, a gente confia que tudo aquilo que vocês encontrarem, vocês vão compartilhar. Então, a partir disso, a nossa máxima é essa. Por quê?
Se a gente para perguntar para a companhia aérea, que às vezes a gente nem tem o contato, para a agência de viagem, às vezes é uma promoção mesmo e acabou a promoção. Então hoje a gente não julga. A gente fala, gente, ó, por conta e risco. Pode ser promoção, pode ser erro. Cada um compra se quiser. E mesmo que não seja promoção, a companhia aérea pode honrar ou pode não honrar aquela passagem, pode cancelar todas. Mas a maioria dos casos, as companhias aéreas honram os valores, mesmo que seja bug, né? Ou um erro de sistema. O que pode acontecer. Pode acontecer, e é o que mais aconteceu, todo de acordo com o histórico nosso, né? De acordo com o histórico, a maioria das companhias aéreas de fato honra. E o que você tinha perguntado sobre quanto tempo fica no ar. Não tem tempo. Pode ficar. A gente sempre fala, gente, parte do pressuposto que vai acabar em 5 minutos. Porque senão, você vai lá e você vai perguntar para alguém, fala assim, ô fulano, você não quer ir comigo? Ô ciclano, me passa aí seus documentos. Então a gente já fala, gente, todos os dias de manhã a gente acorda preparado para esse tipo de situação. Então já tenha em mãos os documentos da galera que viaja com você. As datas mais ou menos você quer viajar. As datas mais ou menos, de preferência com uma janela de intervalo para poder te possibilitar ter mais possibilidades, mas é isso mesmo. Então, se prepara, entendeu? Porque isso acontece e acontece mesmo. E quando acontece, quem consegue comprar é quem é mais rápido. Resumindo. E só para dar algum exemplo, essa da Espanha, por exemplo, que a gente falou R$7, durou 20 minutos. Sim. Por vários motivos, né? Exato. Primeiro que a demanda foi altíssima. Quem que não quer uma passagem de R$7 para Espanha? Teve gente falando assim, não, eu tô comprando para passar o final de semana, lá jantar e voltar. Entendeu? Daqui a pouco, comprar €1 tá mais caro, né? Ué. Exatamente. Daqui a pouco o euro dólar tá mais caro. É isso mesmo. E aí, então, teve muita gente querendo comprar essa. Muita gente aproveitou e acaba, né? Assim, por mais que seja um erro de sistema, tem um limite também. O avião não é ilimitado, né? Não tem espaço limitado. As pessoas estão acostumadas a ver ingresso de show acabar, mas as pessoas, às vezes, não costumam entender que assento de avião também acaba. E, na verdade, assento de avião, é 200, às vezes 300 num dia. E se for promocional, da parte do avião que é promocional, se bobear, é 10% do avião que tá com aquele preço, entendeu? Então você pega quanto antes você garantir, melhor. Mas a gente já viu, às vezes, uma promoção durar 1 hora, mas a gente sempre parte como regra que igual a Patrícia falou, 5 minutos, 20 minutos ali estourando. Você tá correndo perigo se você esperar chegar muito perto dos 20 minutos. Isso quando for essas promoções muito, assim, sensacionais. Quando a gente escreve corre, é para correr mesmo, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu acho que essas promoções e também o trabalho de vocês proporciona, e agora eu tô falando meio como consumidora mesmo, é abrir os olhos para novas oportunidades de destinos, porque muitas vezes a gente fica bitolado naquela ideia, eu quero ir para os Estados Unidos, e não muda. E quando a gente vê essas oportunidades de preços muito bons, a gente começa a pensar, poxa, mas talvez seja legal eu ir para a África do Sul, porque tá um preço muito bom, Exato. né? Exato. Com certeza. Porque senão as pessoas ficam até, assim, a pessoa fica pegada demais e fala assim, eu quero conhecer a Europa e Estados Unidos. Normalmente as pessoas sabem, né, o que ela quer conhecer no mundo, mas a pessoa fala assim, mas eu quero ir para a Europa primeiro, beleza. Aí enquanto você tá fissurado ali na Europa, aparece uma promoção dos Estados Unidos. Você perde a oportunidade. Aí você viajou para a Europa, pagou caro. Aí, no ano seguinte, quando você tá louco querendo uma promoção para os Estados Unidos, vai aparecer uma promoção para a Europa. Então, as pessoas têm que entender que, às vezes, você vai para onde está barato. Faz uma listinha dos destinos que você quer conhecer e vai para onde está barato. Posso até dar um exemplo de eu e a Patrícia, para você ter ideia, o único cidade da Europa que a gente chegou a conhecer, foi uma das primeiras cidades da Europa que a gente conheceu, foi Paris. Depois disso, nós não conhecemos mais nada. E aí, logo depois, no ano seguinte, veio uma promoção para Tailândia. Então, olha só, nós chegamos a conhecer Tailândia muito antes de conhecer outros países da Europa. A gente não conhecia a Alemanha. Isso lá em Espanha, né? Depois a gente veio até a conhecer. Hoje a gente conhece alguns. Mas lá atrás, de fato, a gente conheceu primeiro Tailândia, Austrália, Nova Zelândia, do que os países da Europa. E uma coisa que a gente costuma sempre falar, Bárbara, é o seguinte, não é a gente que escolhe a promoção, é a promoção que escolhe a gente. Quando você usa essa máxima assim para sua vida, você consegue conhecer lugares incríveis, igual a gente. Nem esperava ir para a África do Sul. Saiu uma mega promoção para a África do Sul, a gente foi. Entendeu? E assim, foi perfeito, foi maravilhoso, foi surpreendente. Então assim, é legal você também deixar se surpreender, igual o Jairo falou.
tem lá a sua listinha dos lugares que você gostaria de conhecer, mas também deixa em aberto para lugares novos que vão aparecer. Isso é muito importante para você conseguir aproveitar a promoção. É isso. E eu tenho uma curiosidade agora, e ninguém melhor do que vocês para responder, que estão inseridos nesse universo das promoções. É verdade que existem horários em que os preços são menores, ou isso é lenda urbana? Porque, tipo, eu já ouvi falar muito de, entra terça-feira de madrugada que você vai conseguir o melhor preço. Isso procede ou não? Bom, já foi verdade em algum momento, né? Em algum momento essas regras já existiram. Inclusive, quando a gente começou, toda sexta-feira à noite, por volta de 8 da noite, saía promoção de passagem nacional. Então, por um tempo, a gente ficou completamente antissocial todas as sextas-feiras, porque os nossos amigos nem chamavam mais a gente para nada, porque sabiam que a gente estaria na frente do computador postando promoção de passagem nacional. Só que isso não existe mais. Essa questão da madrugada já existiu também, mas hoje não existe mais. Na verdade, são regras do passado que algumas pessoas seguem reproduzindo, mas que na verdade são um grande erro, assim, uma grande bobeira, porque não tem. A gente faz isso há 9 anos, né? Então, a gente já viu muita coisa acontecer e tudo o que a gente conclui diariamente é que o padrão não existe. Não adianta. Não tem padrão de mês, não tem padrão de dia, não tem padrão de horas. Facilitaria bastante o nosso trabalho se tivesse um padrãozinho ali. Pelo menos eu poderia dormir tranquilo, falando assim, vou dormir, eu sei que não vai ser. Mas a gente não precisaria existir. Hoje a gente não existiria. Então não tem padrão. Entendeu? Então, assim, isso aí realmente já aconteceu, já foi verdade, mas hoje em dia não é mais. Então, de fato, é o que a gente fala. A gente já viu promoção saindo 1h da tarde, 3 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10h30 da manhã, não tem regra. Então, a qualquer momento pode sair. Inclusive, nós estamos aqui, ó. O pessoal, a equipe já tá lá de olho. Dependendo do horário. É isso aí. E hoje em dia vocês têm parcerias com as companhias aéreas? Tipo, elas mandam essas oportunidades para vocês? Ou ainda é um trabalho de pesquisa só do lado de vocês? Ainda continua a busca só do nosso lado. Porque, assim, é muita informação para analisar, sabe? E a gente desenvolveu toda uma inteligência aqui para conseguir analisar esse volume de informações. As companhias aéreas, às vezes, por exemplo, elas fazem as ações delas, mas até elas resolverem avisar, divulgar isso para assessoria de imprensa, sei lá, quem quer que seja, para divulgar isso, gasta muito tempo. Então a gente fica de olho e assim que mudou o preço. Então a gente já divulga para todo mundo. Muitas vezes as pessoas sabem a promoção primeiro pelo Passagens Imperdíveis do que pela companhia. As próprias pessoas da companhia, às vezes, porque às vezes é o que a gente falou. Uma promoção ela estava planejada para subir daqui a 2 dias, por algum motivo carrega no sistema antecipadamente, a gente fica sabendo primeiro do que a galera da companhia. Então, a parceria existe no sentido de que algumas agências de viagem e companhias aéreas fornecem para a gente o acesso para que a gente faça essa pesquisa, mas nunca essa parceria de recebimento de informações privilegiadas, vamos dizer assim. Eles falam assim, pode entrar e fuçar, o que vocês acharem, é isso. Então a gente entra e fuça. É isso aí. E a gente completou 2 anos de pandemia agora. Todo mundo sabe que o mercado da aviação e do turismo como um todo foi muito afetado. Eu acho que foi um dos setores que mais sofreu com as restrições, com o lockdown. Tem muitos destinos que ainda nem abriram, né, de novo. E como que foi esse período para o Passagens Imperdíveis? Quais que foram os impactos diretos em vocês, né, que vocês tiveram? E o que vocês precisaram adaptar para tentar contornar essa crise? Acho que foi a pior época assim, da nossa vida, de modo geral, porque a gente vinha numa crescente, né, muito grande aí desde 2013 até 2019. 2019 a gente tinha mudado para uma sala que comportava, né, o dobro de pessoas que a gente tinha na equipe, então a gente queria muito, muito, muito crescer, só que daí de repente veio a pandemia e basicamente a nossa vida é viagem, né, então assim... De repente, fronteiras fechadas, não tem mais avião, não tem mais voo, companhias aéreas deixam de voar para não sei onde, e a gente só desesperado e com aquele mundo caindo em cima da nossa cabeça. Então, realmente foi desesperador. O que a gente fez, né, foi colocar toda a nossa equipe, até mesmo para ocupar a cabeça de todo mundo e para a gente ficar melhor e tentar passar por essa fase da maneira mais tranquila possível, a gente colocou todo mundo voltado para a produção de conteúdo. Então, assim, a gente foi resgatando conteúdos nossos de viagem, tanto que a gente já tinha produzido no canal do YouTube, quanto a gente já tinha produzido no blog, os próprios conteúdos mesmo de stories, né, feed, a gente foi transformando aquilo ali
numa fonte para que as pessoas sentissem que em algum momento as viagens iam voltar. Eu e a Patrícia resolvemos fazer receitas dos países que a gente já visitou, né? A gente ia lá, pesquisava a receita, igual, por exemplo, a gente pesquisou a receita do Shake Shack lá de Nova York, a gente pesquisou Pad Thai da Tailândia, e a gente foi compartilhando. No Dia dos Namorados a gente fez como é que se diz? Um menu completo do Dia dos Namorados, com entrada, prato principal, sobremesa. Então, assim, essas coisas, né, foram para manter a nossa audiência engajada também, mas também para nossa cabeça conseguir ficar um pouco mais tranquila, que a gente estava num momento de completo caos mesmo. Então, para a gente, de fato, né, foi um momento muito caótico até a vacinação começar. Então, quando a vacinação começou, a gente começou a enxergar uma luz do fim do túnel, mas até a vacina, que isso, foi caos mesmo. E agora as pessoas estão perdendo o medo, né, de viagem, voltar para programar a viagem. Então, as coisas agora estão caminhando, graças a Deus, para todo mundo tá confiando que isso já tá passando, né? Com certeza. Tá no final. Nesse período da pandemia, vocês também lançaram um novo braço, digamos, do Passagens Imperdíveis, que é o Passagens Executivas. O nome já é meio autoexplicativo, mas eu queria entender a motivação por trás da criação desse novo perfil. Gente, estava para ser lançado 3 meses depois que a pandemia começou. A gente já tinha começado a desenvolver, já estava com ele pronto para lançar. E aí veio a pandemia, a gente teve que segurar aquele projeto, falar assim, tá, vamos segurar, vamos esperar um momento que começar a abrir as fronteiras, que a gente vai conseguir divulgar. Porque passagem classe executiva tem mais para o exterior, né? Até que nacional, a gente tem as companhias aéreas hoje fazendo um assento conforto, vamos dizer assim, ou premium economy, né? Que é um assento um pouco mais confortável, mas não as pessoas aqui no Brasil, como são voos curtos, muita gente, às vezes, não enxerga a necessidade de pagar mais caro num voo desse. Mas não significa que a gente não divulga lá. A gente vai divulgar também esses assentos no Passagens Executivas. Os assentos Premium Economy de passagens nacionais. Mas aí veio o Passagens Executivas, que é um site voltado exclusivamente para passagens em classe executiva, passagens em primeira classe, e pacotes de hotéis 5 estrelas, né? 5 estrelas, esses hotéis boutique e tal, né? E a motivação, principalmente, foi porque a gente percebeu no Passagens Imperdíveis que existia um público que estava lá, mas só à espera de passagens em classe executiva. Porque sempre que saía, porque lá a gente posta também no PI, mas a gente posta só quando tá muito abaixo do preço. Quando tá, tipo assim, uma promoção, mas dentro de um valor um pouco mais elevado, a gente não postava. A gente via lá que estava bom e a gente não postava. Só que a gente falou assim, poxa, se tem público para isso, a gente está deixando de divulgar. Então a gente falou, não, vamos criar então passagens executivas e tal, e vamos divulgar essas oportunidades lá. E tem dado muito certo. Tem muita gente que já está aproveitando as promoções e a gente tem divulgado, de fato, muita coisa boa. Igual tem agora, por exemplo, Espanha, no final do ano, por R$5.000, ida e volta em classe executiva. Então é um valor... taxas, né? Então foi isso, assim, a gente identificou de fato um público que estava no PI, mas estava ali recebendo alguns conteúdos que não queria receber, mas estava pronto para comprar uma passagem em classe executiva com preço bom. E antes da gente finalizar esse episódio, eu quero fazer uma dinâmica com vocês que rola no final de todos os episódios aqui do Por Onde Andei. São 3 perguntas sobre viagem, obviamente, e aí vocês... ainda bem. E aí vocês respondem sem pensar muito. É tipo a primeira coisa que vem na cabeça, e aí se vocês tiverem respostas diferentes entre si também, não tem problema, tá bom? Bora lá? Bora. Uma viagem inesquecível. Grécia. Eu também respondo Grécia. É unânime, então. Meio clichêzão, né? Mas quando a gente já foi preparado assim, a Grécia é clichêzão, todo mundo fala tanto da Grécia, a gente foi assim, super imaginando que a Grécia seria um negócio muito clichê, né? Mas e aí surpreendeu tanto que eu falei, gente, não tem nada de clichê, isso aqui é muito legal a Grécia. A gente gostou unânime, muito. Grécia. E a companhia preferida de viagem de vocês? Acho que eu já sei. Claro que o Jairo Patrícia Guedes. Ué, você pensou? Não, eu ia falar. Como assim? Jairo, claro. E o destino dos sonhos de vocês? Nossa, isso é difícil. Eu tenho um também, Costa Rica. Eu quero ir para Israel e Jordânia. Ótimas respostas, gostei. Exótico, só lugar diferentão.
Exatamente. Muito bom. Paty, Jairo, foi uma delícia bater esse papo com vocês, conhecer um pouco mais sobre a história do Passagens Imperdíveis. Eu preciso elogiar mais uma vez o trabalho de vocês, como consumidora mesmo. Eu acho que vocês fazem uma curadoria muito boa e a gente sabe que as promoções que vocês estão divulgando são muito boas mesmo. Então eu só consigo desejar muito mais sucesso para vocês, para a empresa e tudo mais. Muito obrigada. Obrigada. A gente agradece muito, viu, Bárbara? Obrigada mesmo. A gente está à disposição sempre. Foi muito legal mesmo bater esse papo sobre esse assunto que a gente ama tanto. Se quiser falar de viagem, é só chamar. Com certeza. Quando vocês forem visitar aí, ó, Israel, Jordânia e Costa Rica, vocês voltam aqui e contam todos os detalhes do podcast. Obrigado. E a todos os nossos ouvintes, obrigada pela companhia ao longo desse episódio. E agora eu espero vocês lá no Instagram, @porondeandei.site e também no @Barbara_Pereira. Um beijo grande e até a próxima.